Oi, papai. Ó, oiê. Olha lá, o seu não está Oi. travando o meu. Oi. Oi, Oiê. papai. Tudo bem com você? Oi, mamãe. Oiê. Papai. Papai, amor. Olha aqui a gente. Olá, tudo Eu bem? Olá, pessoal, boa noite. Eu Tudo bem? dormi. Boa noite. Dormi. Ó, vamos lá que chegamos no último capítulo de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 16. Estamos fazendo tarde hoje, hein? A gente esperando essas crianças dormir e eles não dormiram. E aí a Fê ia fazer comigo aqui do lado. Eu falei, ó, eu vou descer lá e fazer, que senão a gente não vai fazer hoje. As crianças não dormiram. Espera aí. Deixa eu compartilhar a tela com vocês, como a gente sempre faz. E bora lá. Ó, então nós temos aqui. Coloquei logo no começo aqui, ó. Então, livro de Coríntios. Fizemos completo aqui, ó. Vamos lá, desde o 1. 1 Coríntios. Vamos aqui na playlist, ó. Playlist. Legal. Então, a gente tem aqui, ó. Mostrar na tela. Nós temos aqui. 1 Coríntios, capítulo 1. Tá aqui, ó. O poder de Deus no meio da confusão. 1 Coríntios 2. A mente de Cristo e a paz que o mundo não vê. Construindo a sua vida em terreno firme. Libertando-se do julgamento alheio. Limpando o coração de hábitos destrutivos. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Sabedoria e paz nos relacionamentos. Aqui fala de casamento, muita coisa interessante aqui, hein? O amor supera o conhecimento. E aí ele começa, olha só que interessante, né? Porque aqui ele traz uma introdução, né? O poder de Deus no meio da confusão. Ele introduz e aí ele começa já a trazer alguns pontos de melhoramento para os cristãos de Corinto, né? E aqui ele já começa a trazer, ó, pós-relacionamento, sabedoria e paz nos relacionamentos, que ele fala de casamento, divórcio, viuvez, solteirice, virgindade, ele fala de muita coisa aqui. Aí ele já começa por o amor. Ó. O amor supera o conhecimento, correndo a corrida com propósito. Então, ter propósito nas coisas que faz, né? O livramento nas tentações e problemas. A verdadeira, essa aqui também, esse aqui maravilhoso. A verdadeira comunhão na ceia do Senhor. Ficou até um pouquinho longo, porque realmente a gente entrou nos detalhes aqui. E aí vem, você tem valor e propósito no corpo de Cristo, que fala dos membros, muito bom, vale a pena. 13, o supremo dom do amor, maravilhoso. Pior é que foi um melhor que o outro, né? E aí a gente chegou no 14, ordem e edificação para encontrar a paz, maravilhoso. E aí ontem, a ressurreição e a nossa vitória final, que fala da ressurreição, que fala do entendimento da vinda de Cristo, que fala do entendimento de nós nos salvarmos para que a gente viva a vida eterna, para que nós sejamos vivificados. Maravilhoso também. E agora a gente vai fechar essa carta. Olha, eu vou te falar que bela carta. A gente fez, vamos voltar aqui, ó, para começar com vocês, mas nós fizemos 1º e 2º a Tessalônica completo. É uma carta curta, tá? Então, ó, 3 capítulos, 2ª Tessalônica, e 5 capítulos do 1ª Tessalônica. A cidade de Tessalônica, que é a 1ª Tessalonicenses e 2ª Tessalonicenses. E aí fizemos Gálatas, que é uma carta um pouco mais longa, é o nosso maior vídeo, 2 horas e 27. E aqui Corinto, 16 capítulos, então íamos ficar horas e horas e horas, e eu decidi cortar por capítulo, tá? E valeu a pena, porque realmente cada capítulo entrega um tema, é uma carta direcionada completa para a cidade, para os cristãos coríntios, para as pessoas que estavam se convertendo no Messias, mas cada capítulo entrega algo novo e me edificou, e espero que tenha te edificado também, edificou minha esposa. Bora lá, bora para o último capítulo de 1 Coríntios, capítulo 16. A coleta para os santos.
Quanto à coleta para os santos, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e junte-a para que as coletas não sejam feitas somente quando eu chegar. Então, o que ele está falando aqui? Provavelmente, tipo assim, existe um rito a ser feito relacionado à coleta. Quanto à coleta para os santos, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e junte-a para que as coletas não sejam feitas somente quando eu chegar. É para ser feita mesmo eu não estando aí, ele está falando. E quando eu chegar, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para levarem a oferta de vocês a Jerusalém. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então ele está falando, e quando eu chegar em Corinto, ele está mandando para Corinto, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem para levarem a oferta de vocês a Jerusalém. Então, essa oferta que ele está falando era uma oferta semanal recolhida, enviada para Jerusalém, tá? Quanto à coleta para os santos. Então, essa coleta era enviada para Jerusalém. Então, quando eu chegar, Paulo, chegar, eu enviarei junto com as cartas aqueles que vocês de Corinto aprovarem para irem junto com essas cartas, para levarem essas ofertas a Jerusalém. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então, se o momento for propício, se convier que eu vá, vou eu, as pessoas que vocês aprovarem, a carta e as ofertas para Jerusalém. Os planos de viagem de Paulo. Irei visitá-los depois de passar pela Macedônia, pois vou passar por lá. E talvez eu fique com vocês, ou até passe o inverno aí, para que vocês me encaminhem para onde quer que eu vá. Porque não quero vê-los agora apenas de passagem, pois espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Então vamos lá, ele tá em Éfeso, que nós sabemos, e para Macedônia. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Éfeso para Macedônia. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, a distância, vamos ver se dá para ampliar essa aqui. Legal. Então, Jerusalém, Éfeso está aqui em cima, e Macedônia vai estar para cima aqui. Tessalônica, Bereia, Caia, Corinto. É a região da Macedônia, né? Deixa eu ver se eu acho, para a gente olhar com precisão. A parte de cima ali é a região da Macedônia, é isso mesmo. Então, essa parte de cima aqui é a região da Macedônia. Então, aqui onde nós estamos vendo a Grécia, embaixo, bem, deixa eu colocar aqui, ó, peraí. Então, olha só, ó, Corinto aqui, ó. Então, nós estamos vendo a região da Macedônia lá em cima. Então, aqui embaixo, que nós estamos vendo Corinto, é esse biquinho de baixo aqui, ó. Essa parte de baixo aqui, ó. Atenas, Corinto. Então, ele estava em Éfeso, onde que nós estamos com Éfeso aqui. Grécia, Bereia, Tessalônica, Filipo, Corinto, Atenas. Deixa eu pegar uma melhor aqui para a gente realmente conseguir enxergar isso em conjunto. Espera aí. Vou pegar aqui, ó. Macedônia. Epístola de Paulo a Timóteo, não é Timóteo. Epístola de Paulo a Tito. Vamos ver o que nós temos mais aqui. Tito, Timóteo. Essa só mostra Tito e Timóteo. Espera aí. Deixa eu voltar que nós vamos achar. Éfeso para Macedônia. Paulo, carta de Corinto. É uma carta curta, então eu quero aproveitar e trazer esses pontos para a gente ver em conjunto. É uma carta bem curtinha, essa capítulo 16. Então, ó, percurso da segunda viagem missionária de Paulo. Espera aí. Opa. Então, legal. Então, Jerusalém, Antioquia, Chipre, Macedônia está aqui em cima, Corinto e Éfeso. Então, olha aqui, ó. Então, nós estamos vendo Éfeso aqui.
e nós estamos vendo Corinto aqui, ó. Então, Paulo estava em Éfeso, e ele está falando lá na carta o seguinte, deixa eu tirar todos os outros aqui para não nos atrapalhar, e vir para cá, ó. Então, Paulo está falando, irei visitá-los depois de passar pela Macedônia, pois vou passar por lá. Então, de novo, ele estava em Éfeso, e ele foi para Macedônia, para a região de Filipos, Bereia, Tessalônica e assim por diante, para depois ir para Corinto. É o que ele falou, eu não quero ir só de passagem, eu quero ficar um tempo aí com vocês. Porque não quero vê-los agora apenas de passagem, pois espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste. Então, o que ele está falando, ó, eu irei visitá-los depois de passar pela Macedônia, mas ele só vai sair de Éfeso depois do Pentecoste. Então, Pentecoste é 50 dias após a ressurreição de Cristo. Então, a Páscoa judaica, que é o domingo judaico, da Páscoa judaica, é exatamente quando Cristo ressuscitou. E 50 dias depois é considerado o Pentecoste, quando o Espírito de Jesus Cristo desce, o Espírito Santo desce. Nós temos isso sendo falado em 2 Atos 2, escrito por Lucas, tá? Mas aqui a gente está vendo, ele estava em Éfeso, ele poderia passar rapidamente por Corinto, ele fala, não, eu quero passar inclusive o inverno com vocês, eu preciso ficar um tempo aí em Corinto. Então eu vou primeiro para Macedônia, e depois eu tenho tempo para ficar com vocês. Porque todas essas regiões aqui, ó, foram edificadas, inclusive tem cartas, né? Tem a carta a Filipos, tem a carta para Tessalônica, aqui embaixo, ele passa por Antioquia, Cesareia, inclusive essa região aqui, é a região onde ele vai ficar preso depois, e depois, no final de Atos, a gente vê ele vindo para essa região e ficando em prisão domiciliar, né? Mas vamos seguir aqui, ó. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. Então, o que ele está querendo dizer? Há muitos adversários, eu tenho muitos adversários, e se abriu uma porta grande para mim aqui, então eu vou ficar por aqui. E se Timóteo for, vejam se ele fique com vocês sem receio, pois trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Então, o que ele está falando? Timóteo já tinha ido, né? A gente viu em outra carta que Timóteo, ele envia Timóteo, a gente viu em Atos, inclusive, que em Atos mostra que ele envia Timóteo para Corinto. Então, e se Timóteo for, Timóteo foi, tá, gente? Basicamente isso, em Corinto, em Atos a gente vê isso. E se Timóteo for, vejam que ele fique com vocês sem receio, pois trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, que ninguém o despreze, encaminho-no em paz, para que venham ao meu encontro, porque estou esperando com os irmãos, porque o estou esperando com os irmãos. A respeito do irmão Apolo, pedi muito que ele fosse visitar vocês com os irmãos, mas ele não quis de modo nenhum ir agora. Irá, porém, quando tiver oportunidade. Então, ele está falando aqui que ele pediu para Apolo ir, o Apolo não quis ir de modo nenhum. Ele está falando que ele enviará Timóteo, nós vimos em cartas anteriores que realmente Timóteo foi, tá? Para Corinto, tanto que Timóteo traz informações e ele vai escrever a segunda carta, que é a 2 Corinto, tá? E ele não foi nesse momento. Ele diz aqui que ele... É uma carta final, né? Ele está encerrando a carta. Como ele abriu lá no capítulo 1, ele está encerrando aqui. Então, colocando de forma clara. Gente, façam a coleta dos santos. Não só quando eu estiver aí. Provavelmente era um outro problema, né? Então, não é só quando eu estiver aí. Vocês precisam fazer a coleta dos santos. E aí uma carta será enviada para Jerusalém junto com essas ofertas. E se eu estiver, eu vou junto. Inclusive, eu vou aprovar alguns de vocês para que vão junto também. E aí ele traz, eu tenho planos de visitá-los. Eu tenho planos de estar com vocês. Mas eu fico aqui em Éfeso até o Pentecoste. Depois eu vou para Macedônia. Para não ir de passagem para Corinto, eu vou primeiro para Macedônia. Depois eu desço para Corinto e passo o inverno com vocês. É o que ele está falando aqui, tá? Provavelmente eu envie Timóteo. Recebam Timóteo bem. Timóteo também trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Não tenham receio dele. E ele está falando, tentei enviar o irmão Apolo, mas Apolo não quis ir de jeito nenhum agora.
talvez ele vá numa segunda oportunidade, quando tiver em um momento mais oportuno. E aqui no final, recomendações e saudações finais. Vigiem, fiquem firmes na fé, portem-se varonilmente, sejam fortes, que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. Irmãos, vocês sabem que a família de Estefanas foi o primeiro fruto de Acaia, foi o primeiro fruto da Acaia, e que eles se consagraram a serviço dos santos. Então, Acaia a gente viu aqui também, tá? Opa, Acaia, na outra região de Acaia, vou pegar aqui, ó. Região de Acaia. Acaia a gente tinha visto. Ó. Opa, deixa eu pegar aqui. Vamos ver se... Deixa eu ver se abre bem aqui. Para acessar. Região de Acaia. Então, Macedônia está aqui em cima. Corinto está aqui. Então, essa região é a região de Acaia. Região de Corinto, Atenas, antes de entrar na região da Macedônia. E do outro lado aqui é Éfeso, onde ele estava. Então, ele estava bem na pontinha em Éfeso aqui, tá? Então, vamos lá. Voltar para a carta. Então, ele está falando... irmãos, vocês sabem que a família de Estefanas, que a família de Estefanas foi o primeiro fruto de Acaia, e que eles se consagraram a serviço dos santos. Então, o que ele está falando? Vocês sabem que a família de Estefanas foi o primeiro fruto do que eu estou fazendo aí com vocês, da edificação que está sendo feita em Acaia, a região de Corinto, né? Opa! Foi o primeiro fruto dessa região, e eles se consagraram a serviço dos santos. Então, peço que também vocês se submetam a pessoas assim, e a todos os que cooperam a trabalho com eles. O que ele está falando? A gente está vendo aqui que nessa carta, Paulo teve muito problema com pessoas que tentavam se passar por ele, por pessoas que distorciam a mensagem, por pessoas que faziam coisa diferente do que era direcionado. E ele precisa se posicionar fortemente em muitos capítulos dessa carta, tá? Como ele não está lá, ele deixa claro que, inclusive, que provavelmente ele envia Timóteo, mas ele está falando o seguinte: tem entre vocês pessoas convertidas já que se consagraram a serviço dos santos. Então, tem entre vocês os primeiros frutos de Acaia, os primeiros frutos da região de Corinto. Então, que também vocês se submetam a pessoas assim. Quando eu não estiver aí, não escutem coisas erradas, que senão vocês vão sair da palavra. Como a gente já viu aqui no capítulo, as pessoas saíam da palavra, porque vocês vão sair da palavra, vocês vão distorcer o que Deus quer para a vida de vocês. Se eu não estiver aí, sigam pessoas como a família de Estéfanas. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram a ausência de vocês. Então, de novo, né? Ele está falando que tem pessoas ali que discerniram bem o Espírito. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês. Portanto, saibam reconhecer o valor de homens como estes. Então, ó, o que ele está... Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram a ausência de vocês. Como assim? Provavelmente, depois eu vou entrar em estudo nisso, mas Éfeso e Corinto, tá? Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Acaio e de Fortunato, provavelmente foi quem foi até Paulo, em Éfeso, para falar o que estava acontecendo em Corinto. E voltaram com a carta. Voltaram com a carta que foi direcionada para a cidade de Corinto. Então, vamos ver, quem leva a carta de Paulo para Corinto foi Estéfanas. Sim, é muito provável. Olha, uma coisa, eu lembro eu na escola, redação só 10, interpretação de texto só 10. Eu tenho 1 milhão de defeitos, mas essa é uma qualidade muito boa minha, interpretação.
Eu interpreto realmente, sim, é muito provável que Estéfanas, juntamente com Fortunato e Acaico, tenham sido os portadores da primeira carta a Corinto, exatamente o que está sendo falado aqui. Então, aqui ele tá finalizando o capítulo dizendo que ele recebeu lá em Éfeso, Estéfanas, Fortunato e Acaico. E quem voltou com essa carta foram eles. Então, ele está dizendo para eles aqui o seguinte, inclusive, né? Irmãos, alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram a ausência de vocês, eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês, porque saibam reconhecer o valor de homem como estes. As igrejas da Ásia mandam saudações a vocês. Ele estava para o lado da Ásia, né? Então, ali a divisa entre Ásia e Europa, ele estava para o lado da Ásia. As igrejas da Ásia mandam saudações a vocês. Áquila e Priscila. Áquila e Priscila são pessoas que acolhem Paulo. A gente viu isso na carta de Atos, né? São pessoas que acolhem Paulo num momento muito difícil dele e no momento que ele se sente extremamente acolhido por Áquila e por Priscila. Por isso que eu quis passar por Atos primeiro, porque conta muito dessa história. Aí, quando a gente vai para as cartas agora, uma coisa liga na outra. Então, as igrejas da Ásia mandam saudações a vocês, Áquila e Priscila, junto com a igreja que se reúne na casa deles. Mandam saudações afetuosas no Senhor. Todos os irmãos mandam saudações a vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. A saudação é de próprio punho. Paulo. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. O que é anátema? Vamos lá. Se alguém não ama o Senhor, seja excomungado, seja condenado, seja excluído. Então, no contexto cristão, é expulsão formal. É uma heresia, falsa doutrina. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Se alguém não ama o Senhor, seja excomungado, seja expulso. A gente viu muito isso aqui, né? Focar em quem realmente se converteu, em quem realmente quer seguir as diretrizes do Espírito. Isso é forte, hein? Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja excluído. Maranata. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. O meu amor está com todos vocês em Cristo Jesus. Então é uma carta de encerramento curta. Ele 14, a primeira carta como se fosse uma introdução, segunda carta, finalização. Inclusive, a gente tem clareza aqui de quem voltou para Corinto com essa carta, para entregar, para ler para o povo, para todos. Inclusive, ele deixa claro aqui que essas pessoas são pessoas que eles deveriam dar valor para pessoas como Estéfanas, Fortunato e Acaico. Então, aqui ele está simplesmente finalizando a carta que ele escreveu para que eles voltem para Corinto e ele faça o caminho dele para Macedônia. Depois ele vai passar o inverno em Corinto, pós-Pentecoste, conforme ele está falando aqui. E fechamos 1 a Corinto, capítulo 16. Olha que maravilha, hein? Então, aqui nós vimos em outras cartas que Timóteo ia ser enviado, mas Timóteo não foi ainda, né? Porque quem trouxe todas as informações de Corinto para Paulo foram Estéfanas, Fortunato e Acaico, que simplesmente atravessaram de Corinto para Éfeso e levaram tudo o que estava acontecendo. E Paulo, carinhosamente, com tempo, escreveu ponto por ponto para que os três voltassem para Corinto com direcionamento. Na verdade, um direcionamento tão forte, né, que essas cartas foram copiadas por escribas e iam abrindo igrejas e essas cartas iam sendo espalhadas. Iam abrindo igrejas, essas cartas iam sendo espalhadas. Dona Fernanda, essas cartas chegaram até onde? Me diga. Cadê você? Está aí com a gente? Eu tô aqui. Ai, agora você me pegou. Não foi até Corinto, não? Ó, a carta de Paulo foi uma carta com um direcionamento tão forte que as igrejas iam abrindo e os escribas iam fazendo cópia dessa carta para que todas as igrejas tivessem uma cópia dessa carta. Essa é uma carta considerada um canon, uma carta inspirada por Deus. Essa carta ela foi tão copiada, por todos entenderem que ela era uma carta direcionada por Deus, que ela chegou até onde, Dona Fernanda?
Até o agente, né? Olha Ah, só, gatona. Ela até chegou a até o dia gente. 24 do É, 4 às 23h58. e Olha vai que maravilha. continuar, né? Mais de 2.000 anos depois, essa maravilhosa, como me edificou essa carta? Tenho certeza que edificou minha esposa também. Espero que tenha edificado vocês também. Mas Essa foi uma esse das melhores cuidado, cartas que a gente estudou, né? Até agora. olha, eu vou falar Apesar que que Atos também foi sim. bom. Não, não, eu acho que Atos nos deu uma introdução, mas você tem razão, porque Atos ele é uma narração, né? Lucas ele está narrando o que Paulo estava fazendo, em certo momento ele está narrando o que ele escutou dos apóstolos, em certo momento ele está narrando ele indo junto com Paulo. Então é uma narração de Lucas, do apóstolo Lucas. Aqui não, né? Aqui nós estamos vendo Paulo direcionando a pedido de pessoas que estavam vivendo conflitos em Corinto. Então ele iniciou Corinto junto com Barnabé. E aí ele sai para edificar outras regiões. E aqui ele está a pedido de pessoas que estavam passando conflitos lá, dando direcionamento. Então, realmente, de tudo que eu li na Bíblia até agora, fazer cuidadosamente, capítulo por capítulo, de 1 a Coríntios, me edificou de uma forma muito maravilhosa. Eu tenho certeza absoluta que quando me bater alguma dúvida sobre algum daqueles pontos, eu mesmo vou reassistir os vídeos que a gente fez. Porque a palavra ela edifica de novo de uma forma diferente, né? Então, bela carta. Bora para o entendimento aqui para fechar essa carta. A ordem que cura a ansiedade. A igreja precisava de fazer uma doação para os irmãos que passavam fome em Jerusalém. Em vez de deixar o assunto ao acaso ou pedir que tirassem dinheiro à pressa na última hora, Paulo ensina um princípio financeiro de vida. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, para que as coletas não sejam feitas somente quando eu chegar. A organização, o planejamento e o fato de agir com antecedência evitam o caos, a urgência e o pânico. Para debater com a turma, quantas vezes as nossas crises financeiras, o estresse e a ansiedade acontecem simplesmente porque deixamos tudo para a última hora, vivendo numa desordem constante em vez de nos organizarmos e nos planejarmos. Na prática, se vive sem paz e mergulhado em ansiedade, olhe para a sua rotina. Deus é um Deus de ordem. Grande parte do nosso esgotamento mental não é um ataque espiritual, mas sim a consequência de uma vida desorganizada. Comece a colocar ordem na sua casa, nas suas finanças e no seu tempo. O planejamento intencional feito passo a passo alivia a pressão e cria espaço para que a paz de Deus reine no seu dia a dia. Hoje nós tivemos uma ideia tão brilhante, a minha esposa, ela estava do meu lado aqui, eu estava exatamente nessa cadeira, e ela do meu lado aqui. E veio uma ideia brilhante para a gente fazer algumas coisas que nós precisamos. Essa ideia, ela só veio depois que eu tomei uma ação que eu estou para tomar há uns 10 dias. Coisa simples. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um aquecedor aqui em casa que estava ligado, mas ele não estava mais aquecendo, mas estava ligado, comendo energia, coisa pequena. E está na minha cabeça aqui, ó. Está gastando energia mais do que devia. Abre lá, porque precisa entrar e apertar um botão e tal, e quase que eu arranquei meu dedo, porque tem a hélice que é bem firme, botei o dedo lá e eles quase arrancou meu dedo. Mas resumindo, botei lá e não fechava, não abria, com a chave de fenda. E aí eu peguei uma faca com a pontinha e consegui abrir. E aí coloquei o dedo errado lá, quase arrancou meu dedo, mas fui e desliguei. Está uns 10 dias na minha cabeça. Está comendo luz e isso daí não está sendo usado para nada. Não está sendo usado para nada. O que ele está falando aqui? São coisas pequenas que a gente deixa passar. Uma vida desorganizada, ela não cria espaço para que a gente tenha a paz do reino de Deus no nosso dia a dia. Então, aí foi um sinal que eu entendi, sabe assim? Coisas pequenas. Uma coisa que está me incomodando há 10, 15 dias, que eu fui lá, abri, desliguei o motor do aquecedor, automaticamente eu e minha esposa sentou um do lado do outro aqui, começamos a conversar, e pum! Uma ideia, tipo daquelas ideias que você fala, por que essa ideia não aconteceu há 2 meses atrás? Vocês entendem o que eu estou falando? Uma coisa pequena. Você entende?
Uma coisa pequena. Então a gente precisa parar de esperar e organizar as coisas para que se haja espaço para se criar paz no dia a dia, para que as coisas floresçam. E são coisas pequenas. De novo, outro dia, eu trazendo essa visão de quando nós nos convertemos, que é a carta que fala muito de conversão, né? Quando nós nos convertemos, nós nos tornamos uma nova pessoa, é um renovo, é uma redenção. E aí, duas pessoas que eu conversei falaram, nossa, mas então você agia muito errado antes, né? Porque eu não vejo que eu preciso dessa conversão desse jeito. Eu falei, não, vocês não estão entendendo nada. Depois que a gente mergulha naquelas águas de forma intencional e com o coração quebrantado para poder se converter, você começa a olhar coisas tão pequenininhas e você fala, meu Deus, por isso que às vezes eu perdi a paz tão fácil, por isso que às vezes a ansiedade me cobria. Você entende? Deus, ele vai curando essas coisinhas pequenas. Você entende? E eu lá atrás também, eu me achava uma pessoa perfeita. Como eu percebi que eu tinha erro para ser corrigido? E é natural, entende? Nós, quando o ego tá... A gente falou muito sobre ego, né? Ou tem um vídeo que fala aqui sobre ego e sobre espiritualidade. Quando o ego sobe, a espiritualidade desce. Então, se meu ego está muito alto, eu não tenho espiritualidade alta. E é a espiritualidade que nos mostra as fragilidades que a gente precisa corrigir. Se a minha espiritualidade está baixa e o meu ego está alto, eu não enxergo fragilidade alguma. Na verdade, eu consigo enxergar que o meu modo de pensar, o meu modo de agir e o meu modo de tomar decisão é como todas as pessoas deveriam fazer. Ao ponto de, se a minha vida não encaixou em todas as áreas, é porque o mundo é injusto. Conhecem pessoas assim? Entende? Então, o que eu estou querendo dizer? Essa conversão, elas são em mudanças, em coisas que a gente nem percebia. Não eram erros graves, nada disso. São coisas que a gente não percebia. E só vai entender isso quem toma essa decisão de se converter de forma intencional. Se converte para ter esse renovo, para nascer de novo. Então, de novo aqui, né? Na prática, se vive sem paz e mergulhado em ansiedade, olhe para a sua rotina. Deus é Deus de ordem. Então, de novo, nós temos uma paz em casa, nós não vivemos mergulhados em ansiedade. E o que eu estou querendo dizer para vocês? Mas são coisas pequenas, como eu falei agora. Deus vem me incomodando. Meu Deus, esse aquecedor está ligado. E vem me incomodando. Eu não sei se te incomodou, bebê, mas vem me incomodando, você acredita? E eu passo por ele, olho para ele e falo, depois eu desligo. Passo por ele, olho para ele e falo, depois eu desligo. E hoje uma simples coisa. Então, de novo, Deus é um Deus de ordem. Grande parte do nosso esgotamento mental não é um ataque espiritual, mas sim a consequência de uma vida desorganizada. Comece a colocar em ordem na sua casa, nas suas finanças e no seu tempo. O planejamento intencional feito passo a passo, no primeiro dia da semana, alivia a pressão e cria espaço para que a paz de Deus reine no seu dia a dia. Coisas básicas, coisas como pegar e limpar a sua área de trabalho. Está aqui, ó. Criei 9 pastinhas, todas organizadas, onde cada coisa está dentro do seu lugar. Então, eu vou entrar lá e vou acessar, eu vou clicar exatamente onde eu quero. Tinha um monte de coisa solta aqui na minha área de trabalho, não tem mais. Também organizei de ontem para hoje. Então, isso que eu estou falando para vocês, são coisas pequenas que vão fazendo toda a diferença. Uma coisa aqui, outra lá, uma aqui, outra lá, daqui a pouco sua mente, bum, Deus revela alguma coisa. E aí daqui a pouco você conserta mais outra. E daqui a pouco você avança mais outra. Vamos para o ponto 2? Opa. Ponto 2. Oportunidade e adversidade andam de... Olha, tudo a ver com de cima. Oportunidade e adversidade andam de mãos dadas. Paulo revela o motivo pelo qual vai continuar em Éfeso por mais tempo. Porque uma porta grande e oportuna de trabalho se abriu para mim. E há muitos adversários. É uma afirmação que parece contraditória. Se a porta é grande, foi Deus quem abriu, por que tantos adversários e problemas? Paulo ensina-nos que a bênção de Deus não anula a existência de dificuldades. Pelo contrário, grandes propósitos atraem lutas. Ô, glória! Amém. Isso é verdade. Grandes propósitos atraem luta. Por quê?
O coisa ruim quer que você desista. O coisa ruim quer que você entre em atrito. O coisa ruim quer que você não cumpra. O coisa ruim quer que você não faça. Então, o que ele tá... Olha só que forte isso, hein? Vamos até voltar na leitura aqui. Vamos até voltar na leitura, porque é uma carta curtinha. Olha que forte, eu não tinha entendido nesse sentido completo da coisa. Porque ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste. Porque uma porta grande e oportuna... E olha só, ele recebeu uma visita em Éfeso de 3 pessoas de Corinto, que falaram para ele tudo o que aconteceu. Ele já está no último papiro, no último pergaminho, era a folha de sulfite da época, tá? Ele já está na última folha de sulfite, escrevendo o último capítulo dessa carta, que ele vai mandar através dos 3 convidados para Corinto. Gente, ele perdeu um tempão escrevendo essa carta, escutando os 3 dias, tá? Para poder ter essa carta pronta, para poder enviar de volta para Corinto. O correto seria ele pegar e ir junto, vocês concordam? Seria ele pegar e ir junto. Mas olha o que ele nos fala aqui, ó. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim e a muitos adversários. Inclusive, como a gente leu aqui, por ter muitos adversários, claramente ele percebeu que era uma porta grande e oportuna. Forte isso, hein? Que faz muito sentido. Para debater com a turma. A nossa tendência é achar que, se algo está a ser difícil ou a enfrentar oposição, é porque não é de Deus. Como é que essa falsa expectativa nos faz desistir de coisas incríveis logo no primeiro obstáculo? Amém. Eu creio tanto nisso. Se costuma esmorecer nas dificuldades e acha que um problema prova que a sua vida não tem saída, reajuste as suas expectativas. Uma porta aberta por Deus raramente significa um caminho sem esforço. Ô, glória! A adversidade não é um sinal de que você falhou, é um sinal de que aquilo que você está a fazer tem um impacto gigante e incomoda as trevas. Não fuja quando os opositores aparecem. Agarre a sua grande e oportuna porta e lute por ela. A vitória será proporcional à sua resiliência. Sabe o que eu vou fazer aqui? Isso aqui é tão impressionante. Que carta maravilhosa, bebê. Que carta impressionante. Sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer isso aqui rapidinho. A gente já está no final dela, né? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou... Bebê, aparece aí comigo, por favor. Cadê você? Cadê você, dona Fernanda? Dona Fernanda? Eu tô fazendo o Dona Marquinhos Fernanda. dormir. Ah, você está aqui fazendo o Marquinhos dormir, mas eu preciso de você agora. Ixi, Eu preciso de você. não dá, amor. Eu preciso de você. Cadê você aí? Cadê você? Tá, então eu vou aparecer eu aqui. Eu vou aparecer eu aqui. Ó, a dona Fernanda tá muito no escurinho ali. Deixa ela fazer o Marquinhos dormir, que o Marquinhos dormiu, deixa ele dormir. Não vou mexer. Deixa ele dormir. Ó, eu vou ler com vocês aqui de novo, tá? Opa, para debater com a turma. Olhando para vocês aqui. A nossa tendência é achar que se algo está a ser difícil ou enfrenta oposição, é porque não é de Deus. Como é que esta falsa expectativa nos faz desistir de coisas incríveis logo no primeiro obstáculo? Eu vou voltar e ler de novo lá, Paulo, e aí eu já venho na parte final aqui com vocês. Mas olha só que forte isso. Amém, meu Pai. Olha que forte. 1 Coríntios 16, versículo 8. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. Paulo está falando que, inclusive, se a porta foi aberta por Deus, e ela é grande, vai ter muitos adversários. Eu vou fechar com vocês aqui, ó. Na prática, se costuma esmorecer nas dificuldades e acha que um problema prova que a sua vida não tem saída, reajuste as suas expectativas. Uma porta aberta por Deus raramente significa um caminho sem esforço. A adversidade não é um sinal de que você falhou. É um sinal de que aquilo que você está a fazer tem um impacto gigantesco e incomoda as trevas. Não fuja quando os opositores aparecerem. Agarre a sua grande e oportuna porta
a vitória será proporcional à sua resiliência. Amém. Então, você que está me vendo aqui, quando você passar por grandes dificuldades, você tem duas opções: agir errado, pagar na mesma moeda, olho por olho, dente por dente, como a maioria das pessoas, infelizmente, vai fazer, ou entender o que essas escrituras estão querendo dizer. E tomar uma decisão de segurar firme, de aguentar no Espírito Santo e no que Deus está te falando, porque se a luta é grande, proporcionalmente a vitória é muito grande. Eu quis sair aqui, eu vou compartilhar novamente, porque isso é muito forte. Nós estamos no último capítulo de 1 Coríntios 16, isso realmente é muito forte. Deixa eu voltar aqui com vocês para a gente fechar. E fechamos. Não, aqui, ó, vamos lá. 3. Força e amor, o equilíbrio perfeito. Nos seus, deixa eu tirar aqui, ó, nos seus conselhos finais à igreja, Paulo junta duas ordens que parecem opostas, mas não formam o caráter perfeito de Cristo. Primeiro ele diz: vigiem, fiquem firmes na fé, portem-se varonilmente, sejam fortes, uma chamada à coragem e à resistência. Logo no versículo seguinte, ele equilibra a balança, que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. Força sem amor é brutalidade. Força sem amor é brutalidade. Verdade. Amor sem força é fraqueza. Também é verdade. Nós precisamos de ambos. Nós precisamos de força e de amor. Nós não precisamos de brutalidade nem de fraqueza. Mas força sem amor é brutalidade. E amor sem força é fraqueza. Que sábio isso. Para debater, em que momentos da vida temos sido demasiadamente duros, fortes, mas sem empatia e amor, ou demasiadamente frouxos, amorosos, mas sem firmeza de fé para estabelecer limites. Fortíssimo isso, hein? Normalmente a pessoa, ou ela é dura demais, ou ela vai ser frouxa demais. É isso. E, na verdade, tem que haver o equilíbrio, né? Nem para mais, nem para cima. Nem para um, nem para outro. Para quem se sente incapaz ou esgotado com relações familiares, o segredo para curar as suas emoções está no equilíbrio. Você não foi chamado para ser um saco de pancada. Precisa ser forte, de ficar firme e de saber dizer não quando os outros lhe querem roubar a fé ou a paz. Contudo, essa força nunca pode perder a doçura e a compaixão. Seja implacável com os problemas, mas seja gentil com as pessoas. Quando faz tudo com amor, até a sua firmeza se torna uma ferramenta de cura e salvação para o seu próximo. Amém. Deixa eu voltar. Opa, cadê a setinha? A setinha está aqui. Deixa eu tirar aqui. Fechamos uma carta maravilhosa. 1 Coríntios, enviado quando Paulo estava em Éfeso, a pedido de 3 integrantes da igreja de Corintos que foram visitá-lo. E ele manda essa carta de volta a Corinto através dessas pessoas, para poder guiar todos os problemas que estavam acontecendo lá na cidade. E, de novo, né, realmente é um canon, realmente é uma carta inspirada por Deus, realmente esse homem transbordou o Espírito Santo nesse primeiro século da igreja. Porque nós estamos aqui em 2026 falando de Paulo e nos sentindo edificados por essa carta. Basicamente isso. Dona Fernanda, eu vou fazer oração aqui, porque você está fazendo o Marquinhos dormir para a gente poder fechar. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu tô Tá aí, aqui. não? Tô aqui, mas eu tô sem isso aqui. Então, fica, ó, só dá para ver seu narizinho, tá? Dá para ver o narizinho. Aí, ó, o narizinho. Dá o sorriso, dá para ver. Se dá um sorriso, todo mundo vai ver sorriso lindo. Olha só, Dona Fernanda. Ó, vamos lá, vou fazer oração com vocês aqui, gente. Maravilhoso Deus Pai, muito obrigado, Pai amado, por nos instruir para que a gente viesse para a carta de Paulo. Nós tomamos decisão de ir para outras cartas, para outras leituras, e o Senhor nos guiou para que nós viéssemos e terminássemos essa carta. Uma carta
que nos instrui hoje, em 2026, que nos instrui hoje, no século XXI, que nos mostra o cuidado que o Senhor teve de inspirar esses homens, meu Pai, para que até hoje, quando nós escolhermos seguir Jesus Cristo, quando nós escolhermos receber o Espírito Santo, quando nós escolhermos nos quebrantarmos, renascer, ter um renovo na nossa vida, essas palavras possam nos guiar e nos ensinar, para, como Paulo nos disse, a gente possa sair de um bebê na fé e possa daqui a pouco receber sólido, sair de leite para sólido, como ele diz nessa carta, meu Pai, que nós somos bebês na fé, e para que a gente evolua, nós precisamos ter entendimento da palavra do Senhor. E que maravilha ler essa carta, e que maravilha sentir o coração cheio do Espírito Santo por saber que essa carta foi inspirada por Ti, meu Deus. Que essa carta, meu Pai, realmente faz parte de tudo que o Senhor tem pós Jesus Cristo, Pai amado, para que nós possamos crescer cada vez mais a nossa fé e o nosso entendimento, para daqui a pouco estar contigo, meu Pai. Muito obrigado, que a gente possa seguir esse estudo, que nós sejamos surpreendidos a cada leitura, a cada capítulo, a cada carta, com essa sensação que eu estou agora, sensação de ser privilegiado por conseguir discernir, entender tudo que Paulo colocou nessa carta. Eu me sinto privilegiado por estar com todo esse conteúdo dentro do meu coração e da minha mente, meu Pai, que o Senhor fez com que esse homem escrevesse há milhares de anos atrás. Eu somente agradeço, só agradeço a Ti, Pai amado, pelo cuidado, por nos fazer ler essa carta, por nos fazer discernir e por nos fazer gravar essa carta para que outras pessoas também sejam edificadas. Não só eu, a minha esposa, os meus filhos e a minha casa. Muito obrigado por isso. E que a gente possa ser guiado para que a continuação desse estudo seja com toda essa vibração e com todo esse transbordar que eu estou sentindo agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, dona Fernanda. Beijo, 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 beijo. Fechamos 1 Coríntios. Que carta maravilhosa. Acho que eu tenho certeza que eu vou voltar para assistir alguns desses vídeos aqui algumas vezes esse ano ainda. Beijo. Tchau, gente. Até a próxima carta. Tchau, bebê. Beijo.